A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do segundo trimestre do ano de 2019, que tem por título A Nuvem de Glória. A nuvem de glória significa a presença do Senhor no meio do seu povo. O cuidado que o Senhor tem para o seu povo. A presença de Deus cuidando do seu povo. O texto áureo está em Salmo 57, versículo 5. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. A verdade prática: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Adoremos a Deus, louvemos a Deus, porque Deus cuida de nós, a sua glória, o seu cuidado se vê claramente na natureza, se vê claramente no seu agir, se vê claramente em nossas vidas, quando nós deixamos Ele cuidar de nós. Quando deixamos Deus ser o centro de nossas vidas. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. A leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 40, 34 a 38, Números, capítulo 9, versículo 15 e 16. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de todos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. A nuvem, ela cobria, era a manifestação do cuidado de Deus sobre o tabernáculo, sobre o povo de Israel. Deus cuidou durante a peregrinação do povo no deserto. Deus cuidava, supria todas as necessidades daquele povo. E hoje Deus continua cuidando de nós. Deus continua manifestando a sua glória no meio do seu povo. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era de que ele morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Essa nuvem é o sinal glorioso da presença de Deus. A presença do Todo-Poderoso no meio do seu povo. O Deus de Israel era o centro do culto e da adoração do seu povo. E eis a pergunta: e no nosso coração? Deus é o Senhor?
que nós possamos meditar nesta palavra e fazer de Deus, querer que Deus e deixar Deus ser o centro das nossas vidas. Deus deseja operar no meio do seu povo. Ele ainda confirma e promove a sua obra. Basta nós crermos e deixarmos Deus agir em nossas vidas. Deus ser o centro e trabalhar em nossas vidas. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão, tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Ele cumpriu sua promessa e guiou Israel pelo meio do Mar Vermelho, derrotando Faraó e seus cavaleiros. Ali a nuvem do Senhor trouxe trevas e embaraços aos perseguidores egípcios. Deus, ele cuidou do povo de Israel. Ele cuidou desde a saída do Egito até a chegada da terra prometida, até Canaã. Deus cuidou. Deus livrou o povo, sustentou aquele povo. Deus não deixou faltar nada durante a peregrinação. Assim, Deus continua trabalhando no meio do seu povo. Deus continua trabalhando na sua vida. Deus continua trabalhando na minha vida. Mas para que Deus trabalhe, cuida de nós, nós precisamos deixar que isso aconteça. Nós precisamos deixar nossas vidas, entregar nossas vidas na mão de Deus, fazer a vontade de Deus, para que Deus continue suprindo as nossas necessidades, para que Deus continue cuidando de nós, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos aqui na terra, até a nossa chegada no céu, até nós chegarmos na nossa cidade prometida, a nossa cidade para morarmos juntamente com Deus. Glória a Deus, que o Senhor continue nos dando força para chegarmos lá, né? Nesta caminhada. Somente o Senhor pode nos dar essa graça. A nuvem de Deus nos montes e desertos. Moisés subiu ao monte Sinai e entrou no meio da nuvem. E ali ficou por 40 dias e 40 noites. Deus falaria com ele da nuvem, de onde o legislador de Israel receberia as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação quanto à construção do tabernáculo. Então foi no monte que Deus manifestou a sua glória a Moisés. Deus entregou para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos e também entregou a Moisés, revelou a Moisés como gostaria que fosse feito o tabernáculo, como o tabernáculo fosse construído. Deus, no monte, passou para Moisés todas as ordenanças, para que fossem cumpridas. O Senhor, em cada jornada, em cada peregrinação, era com o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo. Deus, desde quando
o povo saiu do Egito até a cidade de Canaã, até a terra prometida, Deus manifestou a sua glória, Deus esteve presente com aquele povo. Não se desespere, pois o Espírito Santo conduz a sua igreja. Ele habita em você. Passe o que está passando, venha a luta que vier, saiba que o Espírito Santo está nos conduzindo. O Espírito Santo, ele habita em nossas vidas. Deus está cuidando de nós. Deus está suprindo as nossas necessidades. Deus tem cuidado do teu povo. Deus tem cuidado de nós. Basta nós crermos e descansar no Senhor, que tudo Ele fará. Deus sabe o que você está passando. Deus entende a tua dor. Basta deixar que Ele conduza a tua vida. Que Ele seja o guia da sua vida, o guia das suas ações. Vamos deixar nossa vida na mão de Deus, que Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós pensamos que Deus está tão longe, que Deus não está nos ouvindo. Mas creiamos, Deus sempre está conosco, mesmo no silêncio. Deus sempre tem cuidado do seu povo. Deus nunca nos deixa só. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você precisa. Basta nós crermos e deixar que Ele conduza a nossa vida. Sejamos obedientes, que Deus cuida de nós. Vamos crer que o Senhor está presente em nossas vidas, que o Senhor está presente em cada situação, boa ou ruim, que acontecer conosco. Deus está presente. Glória a Deus. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. A palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a arca da aliança era o maior símbolo de sua presença. Ali Deus se manifestava por meio da nuvem de sua glória. À luz da palavra santa, não podemos nos conformar com a frieza espiritual e com a indiferença da palavra de Deus. Ora, diferentemente daquela época, hoje podemos entrar no lugar santíssimo com plena liberdade no Espírito Santo, pois este foi derramado de maneira abundante sobre o povo de Deus. Não se conforme com a frieza e a indiferença espiritual. Deus usa coisas invisíveis para ensinar verdades espirituais. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criadas por ele próprio. Tinha característica de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Ele usou a imagem de elementos físicos para manifestar a sua glória, que nós não percamos a sensibilidade espiritual, que nós possamos perceber como Deus pode e como Deus quer nos falar. Que nós possamos entender o agir de Deus, entender como e onde Deus quer falar conosco. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O
Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Veja o que o texto diz, em Êxodo 40, 34. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus estava presente no meio do seu povo. Aquele que é onipresente não precisa de espaço físico, porque ele preenche todo o universo. Não há limites geográficos para Deus. Como o texto em Êxodo 40, 34 nos diz, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aquele que é onipresente não precisa de espaço físico, porque ele preenche todo o universo. Não há limites geográficos para Deus. Ele preenche o universo. Tão grande que preenche o universo, mas tão pequeno que cabe em nosso coração. Deus é tremendo. Não há limites geográficos para Deus. Assim como ele se manifestou no tabernáculo, ele se manifesta em nossas casas, ele se manifesta na igreja local onde congregamos. Ele, por intermédio do seu Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita em nossas vidas. Deus é maravilhoso. Deus é conosco. Deus cuida de nós. A nuvem não é estática. Deus não é inerte, estático. Ele é o ser que gera vida em abundância, como está em João 10, 10. Ele se move sobre a terra, cuida do universo e interessa-se por sua vida, se interessa por minha vida. Ele é um Deus pessoal. Não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Ande com Deus, obedeça-lhe à vontade. Que Deus é conosco, que Deus cuida de nós. Deus conhece sua vida. Deus sabe de tudo que você está passando. Deus, a cada luta, a cada problema, a cada situação que nos aflige, Deus está conosco. Deus está passando conosco. Seja por qualquer situação, que seja boa, que seja ruim, Deus não nos abandona. Está sempre conosco. Mesmo naqueles momentos em que a fraqueza, que parece que o chão se abriu, que ficamos sem chão para pisarmos, de tão grande o problema, Deus está ali nos carregando no colo. Mesmo naquele silêncio que nós achamos que Deus se esqueceu de nós, Deus está ali. Deus está conosco. E é essa presença de Deus que nos dá força para vencermos. Glória a Deus. Deus não é inerte, estático. Ele é o ser que gera vida em abundância. Que nós não percamos a glória de Deus, nem a intimidade da sua presença. Viver com Deus é muito bom. Viver com Deus, pertencer a Deus, deixar que Deus direcione nossas vidas. Em tudo que nós vamos fazer, que nós sejamos e deixamos, que Deus guie-nos, que Deus nos orienta em cada situação que nós estivermos.
em cada direção aí que o Senhor nos direciona, que o Senhor guie nossos passos. Que Deus esteja conosco. Para que isso aconteça, nós devemos deixar que Deus cuida de nós, que Deus habite em nós, que Deus continue cuidando de nós, cuidando das nossas vidas. Chegamos à conclusão desse comentário. A glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva em Atos e também está em nossa vida. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Glória a Deus. Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Deus continua o mesmo do passado. É o mesmo no presente e será o mesmo no futuro. Deus não muda. Deus permaneceu com seu povo e continua permanecendo com o povo atual, com o povo que serve a Ele, com o povo que deixa que Ele cuide da vida, do povo que deixa que Deus direcione a sua vida, daquele povo, de nós, que entregamos a nossa vida para Ele. Deus continua conosco e sempre será o mesmo. Nunca abandonou seu filho e jamais abandonará. Creiamos nisso. Deus nunca te abandonará. Deus nunca me abandonará. Mesmo naqueles momentos que nós pensamos que estamos sozinhos, mas não estamos. Deus está conosco, Deus está aqui conosco, cuidando de nós, passando bálsamo nas feridas, curando as feridas espirituais, curando aquelas feridas da alma. Deus está conosco, Deus está nos dando força para que nós continuamos nessa caminhada. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Senhor possa continuar cuidando da sua vida, cuidando da sua família. Deixe que Deus cuida de ti. Nunca faça nada sem a direção de Deus. Nunca fale nada, nunca caminhe por caminhos que Deus não esteja com você. Deixe que Deus te guie para que possa ter uma vitória grandiosa lá na frente. Que o Senhor te abençoe. Fique com Jesus e até a próxima oportunidade.